Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR que fala pra gente o seguinte: no laboratório de uma empresa foi entregue uma chapa metálica homogênea cujo coeficiente de dilatação superficial do material é igual a 24 vezes 10 a menos 6. Nessa chapa, a 30 graus Celsius, existe um orifício de 1 centímetro de diâmetro em seu centro. Para que ocorra uma variação no diâmetro do orifício igual a 1,8 vezes 10 a menos 3 centímetros, a chapa metálica deve ser aquecida até que temperatura? Vamos lá. Para a gente poder entender essa situação, a gente tem aqui, eu fiz o desenho para vocês da chapa metálica e o tal orifício. Esse orifício, ele tem um diâmetro, a distância de uma extremidade à outra, passando pelo centro, é de 1 centímetro. E aí ele quer que, quando essa chapa seja aquecida, a gente vai perceber o seguinte: se a chapa aquece, o orifício associado à chapa também cresce. E ele cresce com o mesmo coeficiente da chapa. Então, a gente pode entender, que o coeficiente de dilatação do furo, que é um vazio, ele é igual ao coeficiente da chapa. Beleza? E aí, a gente vai ver que esse orifício ele vai ficar maior. Inclusive, a questão fala que ocorre uma variação, no orifício, e essa variação é a mais 1,8 vezes 10 a menos 3. Então, a gente pode dizer que o tamanho final aqui vai ser 1 centímetro mais 1,8 vezes 10 a menos 3. Ah, Luiz, quanto que é isso? Não importa para a gente saber isso aqui agora, não importa saber que é maior, beleza? E aí, a gente pode calcular o coeficiente de dilatação da chapa, porque se os coeficientes são iguais, eu acabo encontrando o coeficiente do furo. Vamos fazer esse cálculo. A gente sabe que o coeficiente de dilatação superficial ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Dessa maneira, a gente pode dizer o seguinte: a gente vai ter que o coeficiente do furo, ele vale 24 vezes 10 a menos 6, que é o da chapa também, que é o valor do beta. E aí, a gente consegue encontrar alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E vamos lá. Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. E quando eu passar para o outro lado dividindo, 24 por 2 vai dar 12 vezes 10 elevado a menos 6. E isso tem que ser igual a alfa. Beleza? Então, a gente encontrou o valor de alfa. E agora a gente pode calcular a variação de temperatura que a chapa precisa sofrer. A gente pode usar, então, a expressão da dilatação linear. Luiz, mas aí eu tenho que usar o raio ou o diâmetro? Tanto faz, gente. A relação de proporcionalidade é a mesma. Então, tanto faz você usar diâmetro ou tanto faz você usar o raio. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai calcular a variação de temperatura que a chapa precisa sofrer. Como a gente está trabalhando com raio e diâmetro, do furo, a gente pode usar a dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. E é por isso que a gente calculou o alfa antes. E eu te digo uma coisa, tanto faz você calcular o diâmetro ou o raio. Dá no mesmo, tá? Então, para facilitar a minha vida, eu já vou calcular o diâmetro, até porque ele fala na variação do diâmetro já, que é, esse ΔL vai ser a variação de tamanho, que vai ser a variação de tamanho do diâmetro, que é 1,8 vezes 10 a menos 3. L0 é o tamanho inicial, e é o tamanho inicial do raio. E aí, o tamanho inicial do raio é de 1 centímetro. O coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 a menos 6. E aí, com isso, a gente calcula a mudança de temperatura. Vou pegar, então, esse 12 vezes 10 a menos 6 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Com isso, a gente vai ter 1,8 vezes 10 a menos 3 sobre 12 vezes 10 a menos 6, e isso é igual a Δθ. Bem, o que a gente pode fazer aqui, você pode fazer essa conta do jeito que você preferir, mas eu posso multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo para tirar essa vírgula. E aí a gente vai ter 1,8 vezes 10
vezes 10 a menos 3 sobre 12 vezes 10 vezes 10 a menos 6. Multipliquei por 10 em cima e 10 embaixo. Tá tudo certo. Só que olha o que eu vou fazer. 1,8 vezes 10 é 18. Beleza? Então, a gente vai ter essa conta, vai ser igual a 18 vezes 10 a menos 3. Embaixo, eu vou multiplicar 10 com 10 a menos 6. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Vai ficar 10 a menos 5. E aqui vai ter o 12 normal. 18 por 12 vai ficar 1,5. Divisão de potência de mesma base, né, que é o 10 a menos 3 com 10 a menos 5. A gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. Dessa forma, se a gente fizer a conta, a gente vai encontrar 1,5 vezes 10 ao quadrado. Por que, Luiz? Menos 3. Menos com menos é mais. Aqui, então, vai ficar menos 3 mais 5. Vai dar 2. Logo, a variação de temperatura vai ter que ser igual a 150 graus Celsius. Mas a gente não quer saber a variação de temperatura. A gente quer saber a temperatura final. E para calcular a temperatura final, a gente pode lembrar que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. E fazendo a substituição de valores, a gente tem que a variação de temperatura é 150. A temperatura final eu tenho que descobrir. E a temperatura inicial era 30. Pego esse 30 que está diminuindo, passo para o outro lado somando. Então, a gente acaba encontrando que a temperatura final vai ser 180 graus Celsius. E com isso, a gente chega na resposta que é justamente a letra C. Toma cuidado, tá? Porque o 150 estava lá nas opções. Dá uma olhada aí, ó, bate o print com calma. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!